Lê comigo, mas o justo viverá da fé. Irmãos, preste atenção. Se tem uma época que nós devemos viver completamente, totalmente, viver pela fé, é a época atual. Então nós já vínhamos vivendo pela fé, mas a época atual exige que a gente viva plenamente da fé. Por quê? Porque os tempos são maus, os dias são maus, e Jesus nunca escondeu isso. Quando eu falo isso aqui, irmãos, não é que eu estou pregando coisa negativa, não. Tem muitas pessoas que às vezes falam, mas pastor, o senhor só fala disso. Não, é que eu estou ensinando você a como lidar com as situações. Porque nós não podemos fingir que nada está acontecendo, né? Que está tudo normal. Não está normal. Tem uma pandemia lá fora, tem coisas que têm acontecido no mundo, né? A maldade humana, aquilo que está escrito na Bíblia está se cumprindo. Quem crê nisso? Ou tudo isso é por acaso? Não. Então, quando nós falamos desse assunto, falamos não para a gente ficar com medo, ou para a gente, né, se esconder numa caverna e esperar que tudo se acabe. Não. É falar da realidade, mas ao mesmo tempo viver pela fé, crendo que apesar de tudo isso estar acontecendo, mas Deus me guarda, Deus te guarda, porque Ele prometeu, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará em tua tenda, em tua casa. Ele prometeu, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém, tu não serás atingido. Ele prometeu na sua palavra, não temas porque eu sou contigo. Ele também disse, jamais te deixarei, jamais te desampararei. Então, apesar dos tempos difíceis que nós vivemos, das lutas, né? O tempo difícil que o apóstolo Paulo profetizou, que chegariam tempos difíceis, e esse tempo chegou. Não adianta nós taparmos os nossos olhos para essa realidade e tapar os nossos ouvidos. Porque às vezes tem pessoas que não querem ouvir a verdade, né? Não, pastor, isso aí é... Não. Estamos vivendo os tempos da Bíblia, aquilo que foi profetizado. Mas, repito, nós temos que viver pela fé. Então, ao mesmo tempo que falamos disso, vivemos pela fé. Por isso que Deus trouxe essa palavra para nós hoje. Porque apesar dos dias serem maus, apesar dos dias difíceis, né, que a humanidade, o mundo está passando, então nós temos que viver, agora é a época de viver muito mais pela fé, mais do que no tempo passado. Porque, irmãos, só vai permanecer quem viver da fé, só vai suportar quem viver da fé. Porque muitas pessoas têm abandonado a fé, você deve conhecer. Pessoas que abandonou a fé, não suportaram. Eu tenho falado no dia de hoje que essa pandemia, ela veio como um divisor de águas. O que é isso? Ela veio para separar, como diz em Malaquias 3,18. Ela veio para mostrar aqueles que verdadeiramente servem a Deus, aqueles que não servem a Deus. Aqueles que pensavam que serviam a Deus, mas na verdade não serviam. Por quê? Porque antes da pandemia, muitas pessoas pensavam que vinham andando pela fé, mas era aquela fé emocional, aquela fé baseada em sentimento, aquela fé de sentimento, que a pessoa sente uma sensação gostosa, e ela fala assim, puxa, hoje o culto foi uma bênção. Por quê? Porque eu senti a presença de Deus. Aí, no outro dia, essa mesma pessoa um dia fala assim, hoje o culto não foi uma bênção, não sei, não foi legal hoje, porque eu não senti nada. Muitas pessoas estavam vivendo assim. Muitas pessoas antes da pandemia estavam baseadas nesse tipo de fé. Não a fé verdadeira que só se baseia no que está escrito, independente do que eu sinto, do que eu vejo. Amém? Eu posso estar aqui nessa reunião hoje, eu posso não sentir nada. E eu digo a verdade para vocês, eu não quero nem sentir, porque eu quero viver da fé naquilo que está escrito. Mas as pessoas antes da pandemia viviam uma fé baseada em sentimento. Aí veio a pandemia, e aí mostrou a realidade. Por quê? Porque aqueles que verdadeiramente estão ali cercados na palavra, esses têm permanecido e vão permanecer. Quem vai permanecer até o fim, diga amém. Porque Jesus disse,
O que vencer, Apocalipse 2:26, não precisa abrir agora não. O que vencer e guardar as minhas obras até o fim. Então, o vencedor é aquele que permanece. A verdadeira fé é aquela que permanece, dependente se sente ou não sente. Então, muitas pessoas antes da pandemia pensavam que tinham uma fé. Mas cadê algumas pessoas? Por exemplo, quantas pessoas que antes da pandemia, num culto, chorava na presença de Deus e dizia: o Senhor é tudo para mim, eu nunca vou te abandonar. Mas a pandemia veio, essas pessoas desanimaram, ou essas pessoas deixaram de servir a Deus. Claro que eu não estou falando isso para que a gente aceite isso, não. Nós temos que buscá-lo, nós temos que dar uma palavra de fé para essas pessoas, porque ainda dá tempo. O que nós estamos falando é saber separar o que é viver da fé, a fé verdadeira, daquela fé enganosa. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo uma carta a Timóteo, ele chegou a falar, olha, ele elogiou Timóteo dizendo: olha, você tem uma fé não fingida, a qual habita em você, e ele falou, habitou na tua mãe e na tua avó. E se ele falou que o Timóteo tinha uma fé não fingida, então é porque existe a fé fingida. Qual é a fé fingida? É aquela que eu me baseio no que eu sinto. Então eu oro, é aquela pessoa que bate o pé e fala: não, eu estou firme na igreja, nunca vou abandonar Jesus. Até surgir um problema, como surgiu a pandemia. E a pandemia fez isso. Por quê, pastor? Porque só vai permanecer quem viver da fé. Claro que eu quero que todos vivam da fé. Claro que eu quero que até aqueles que estão frios, que estão separados, que estão desanimados, que eles voltem o mais rápido possível. Por isso estou pregando isso aqui, estou pregando aqui ao vivo, porque tem pessoas que estão assistindo e não têm vivido pela fé, mas eu quero que essa pessoa se levante e viva pela fé e volte para a igreja. Amém? Então, o justo viverá da fé. E muitas pessoas descobriram, e nós descobrimos, que aquilo que parecia ser fé, não era fé. Talvez um dia você viu alguém aqui que parecia tinha um fervor, Quando orava, batia o pé no chão e se movimentava, e glória a Deus, aquele que orava, Mas aí veio a pandemia. Cadê essa pessoa? Cadê aquela multidão que orava? Cadê aquela multidão que chorava? Glória a Deus, aleluia. Tem pessoas que hoje você fala: vamos para a igreja, a pessoa fala: não sei. Às vezes até a pessoa fala assim: eu vou. Mas no horário marcado a pessoa fala: hoje eu não posso ir não. As pessoas estão desanimando. Então essa palavra é para mim que estou aqui, porque eu tenho que permanecer na fé. Essa palavra é para você que está aqui. Você teve fé. O que te trouxe aqui? Foi a fé. Por isso que quando Jesus curava, Jesus dizia o quê? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Porque a Bíblia sempre nos ensinou a viver da fé. Não é o que eu sinto, o que eu vejo. Não, é aquilo que eu creio. E repito, eu falo isso, estou insistindo, porque é para ajudar aqueles que estão nessa situação. Quantos que antes da pandemia, glória a Deus, aleluia, eu nunca vou sair da igreja, o Senhor é tudo para mim, e louvava a Deus. Cadê esse povo que dizia que Jesus era tudo, que louvava a Deus, mas que talvez hoje, não vou para a igreja porque eu estou desanimado, ou porque tem a pandemia? Tem muitas pessoas que ouviu tanto fique em casa, que gostou de ficar em casa. Claro que existem aqueles, como eu falei domingo aqui, que não podem vir, que a gente até aconselha, é do grupo de risco, tem um certo risco, não, fique em casa e assiste, participe em casa. Mas aqueles que podem, aqueles que podem e deveriam estar aqui, mas se acomodaram. Não porque é por causa do vírus, é por causa da pandemia. A irmã aqui um dia encontrou uma pessoa, membro aqui da igreja, está afastada mais de um ano. Irmã, por que não está indo mais na igreja? Não, por causa do vírus, Quando a pandemia acabar, eu volto para a igreja. Mas a pessoa vai no mercado, a pessoa vai no shopping, a pessoa vai na feira. Sim ou não, irmãos? A feira parou alguma vez? Quem foi para a feira esses dias aí? Teve uma obreira aqui que um dia desse, não lembro o dia agora, ela veio na feira aqui. Não tem a feira de sábado aqui? A feira é boa aqui? Quem acha a feira boa aí? Aí, estamos dando a dica para a turma aí,
Quem não veio, nunca veio na feira do Jardim dos Ipês, aqui, ó, na rua da igreja. E um dia a irmã, essa obreira, disse que veio na feira aqui. E ela mora longe, veio para cá, foi na feira. Aí falou assim, pastor, o que eu encontrei de membro na feira, mas muitos membros até que não estavam vindo para a igreja. Aqueles que falam assim, não, porque eu não vou para a igreja, por quê? Porque você sabe, né, eu estou vigiando, é porque tem o vírus. Quer dizer que o vírus só pega na igreja, na feira não pega. E a feira é vazia? A feira aqui é cheia, sim ou não? Então, o vírus na igreja pega, mas na feira não pega, né? Quem está entendendo? Isso é desculpa a expressão. Alguém pode até falar, mas pastor, o senhor está sendo muito duro. Conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta uma pessoa é quando ela conhece a verdade. Ela pode até não gostar, pode até ficar bravo comigo, mas depois a pessoa pensa, não, o pastor tinha razão. E é isso que a salva, é isso que abençoa as pessoas. Então muita gente que se dizia firme na igreja, que eu não estou falando só da nossa igreja, não, estou falando de qualquer igreja, que a pessoa que louvava a Deus, né, sempre louvando, glória a Deus, fazia parte disso, daquilo. Cadê? A pessoa às vezes está em tudo quanto é lugar, menos na sua igreja, ou na nossa, ou na igreja que a pessoa frequenta. Por quê? Porque não está vivendo da fé. Então, o justo viverá da fé, ou seja, a época que vivemos hoje exige permanecermos firmes na fé, sem recuar, e ir até o fim. A fé, que fé é essa? A fé de ter certeza que Deus está no controle de tudo. Quem crê que Deus está no controle de tudo? Apesar, né, dos acontecimentos, apesar das lutas que eu tenho, você tem, mas eu tenho certeza que Deus está comigo. Quem tem certeza que Deus está contigo, diga amém. É a fé de ter certeza que tudo vai dar certo. É a fé de ter certeza que eu e minha casa seremos salvos, serviremos ao Senhor. É a fé de todo dia você orar, nos mínimos detalhes você orar. Não tomar nenhuma decisão sem orar. Vai sair de casa, ore, como eu faço. Toda vez que a gente vai sair de casa, se estiver só eu e minha esposa, só nós dois, damos as mãos na sala, na porta de casa antes de sair e oramos. Senhor, abençoa o nosso dia, nos guarda, nos proteja, nos leva na paz, nos traga de volta na paz. Todo dia a gente faz essa oração. Se os meus filhos estão presentes, se um está, então ora 3. Se os 2 estão presentes, ora os 4. Se eu estou sozinho, eu oro sozinho. Se a Giovana está sozinha, ela ora sozinha. Mas a gente nunca deixa de orar. É a fé de ter a certeza que a gente ora e Deus responde. Que a gente pede e Ele atende. E assim nós temos vivido. E Deus tem guardado, Deus tem abençoado. Amém? É a fé de qualquer decisão que for tomar, seja qualquer coisa, no mínimo detalhe, coloque Deus à frente, ore, Senhor, é da tua vontade, Senhor, me ajuda. Essa fé que vai fazer você continuar, é essa fé que vai fazer a gente andar por cima das águas, é essa fé que vai fazer a gente permanecer firme, e os problemas, apesar dos problemas, eles não nos destruir. É essa fé, meu irmão, que vai fazer a gente continuar firme com o Senhor Jesus e ter vitória, mesmo que seja nas dificuldades. Quem crê nisso, diga amém.